Bom, pessoal, vamos fazer agora esses dois últimos exercícios, que são os últimos exercícios da lista. Tá? Depois eu vou fazer mais um vídeo com um exercício extra, um problema extra. Tá? Mas vamos encerrar a lista, a parte da lista mesmo com esse exercício que é bem interessante. Tá? Ele fala assim, antes de eu mencionar, deixa eu ler o enunciado, eu menciono isso. Na figura, as faces grandes, tanto das placas do capacitor como do bloco metálico, que se inserem entre as placas, são quadradas com o lado L. Certos vínculos permitem que o bloco metálico deslize livremente na horizontal, mantendo-se sempre equidistante das placas. Calcule a capacitância para x igual a 0, x igual a L sobre 2 e x igual a L. Ou seja, o x aí mede o comprimento da placa de metal que eu coloquei dentro do capacitor. Tá? Então, eu vou resolver o exercício 4.13 simplesmente escrevendo uma expressão geral em função de x. Tá? E aí eu deixo para vocês testarem os casos aí x igual a 0, x igual a L sobre 2 e x igual a L. E aí depois no 14 ele pede para a gente calcular a força sobre esse bloco metálico em função da coordenada x. Tá? E aí eu também vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Bom, eu sei que vocês devem estar esperando que eu discuta com vocês aquele exercício que eu estou prometendo desde o começo, desde os primeiros vídeos, que é o exercício da força que atua sobre um dielétrico quando eu insiro o dielétrico dentro do capacitor. Né? Eu vou discutir esse exercício com vocês. No fundo ele não estava na lista, porque na lista era um problema era um metal, não um dielétrico, colocado dentro do capacitor. Eu vou discutir esse exercício com vocês no próximo vídeo, tá? Como se fosse um exercício extra, beleza? Ok, então vamos lá. A gente tem um metal, tá? Então eu coloco o metal aqui dentro. O que acontece quando eu coloco o metal aqui dentro? Lembrem lá do segundo vídeo que eu gravei dessa playlist, que sobre dielétricos. Primeiro eu fiz uma discussão sobre... antes do dielétrico eu fiz uma discussão sobre condutores e eu falei que como os condutores, os metais, eles têm cargas livres, essas cargas livres vão se ajustar de forma que o campo induzido por essas cargas livres aqui vai anular completamente o campo externo e o campo aqui dentro do metal, essa região aqui ó, que eu estou pintando, o campo nessa região aqui é zero. Tudo bem? O campo nessa região é zero. Tá? De forma que nessa região aqui que vai de comprimento x aqui, ó, essa região de comprimento x, eu tenho uma capacitância que eu vou chamar de C1, que vai ser ε0 A1 dividido por D sobre 2. Por que D sobre 2? Primeiro, o A1 é a área dessa região aqui, tudo bem? É a área da placa de comprimento X aqui só, tá? E o D sobre 2 é porque dessa distância D sobre 2 vai estar no vácuo com o campo elétrico sigma sobre ε0, e D sobre 2 vai estar com o campo elétrico nulo. Então, quando eu fizer a integral lá, para calcular a diferença de potencial, só uma distância de D sobre 2 vai contribuir para aquela integral. E vai contribuir, então, para a diferença de potencial. Então, é por isso que aparece esse fator D sobre 2 aqui no denominador. Beleza? Outra coisa, como que eu consigo garantir que o campo nessa região aqui, que eu vou pintar de azul, nessas duas regiões que eu vou pintar de azul, sejam exatamente iguais aos campos do capacitor normal para eu poder fazer esse tipo de análise? Gente, o capacitor se não tivesse o metal. Para o campo elétrico ser nulo aqui, essas densidades de carga acumuladas aqui na superfície do metal tem que ser igual à densidade de carga das placas, né? Para anular completamente esse campo. Consequentemente, é como se eu tivesse um novo capacitorzinho aqui, ó, de comprimento D sobre 4, nessa região, e um outro capacitor aqui de comprimento D sobre 4. E aí, na prática, eu tenho um capacitor de comprimento D sobre 2. Beleza? Então, seria esse o argumento. Seriam dois capacitores de comprimento D sobre 4 associados em série, e aí daria um capacitor de comprimento D sobre 2. Mas uma outra forma de pensar é pensar na integral mesmo. Né? Lembrar que a diferença de potencial é a integral do campo. Né? E aí aqui eu vou ter uma integral do campo em D sobre 4, outra integral do campo em D sobre 4, está juntando D sobre 2. E aqui o campo é nulo, eu não vou ter integral do campo nessa região. Por isso que dá essa ideia aqui. Tudo bem? Bom, já essa outra região aqui que vai ter um comprimento L menos X,
essa região vai ter uma capacitância que eu vou chamar de C2, que vai ser ε0 A2 dividido por D. Porque aqui eu vou ter toda essa região aqui, ó, com campo elétrico uniforme, bonitinho, então eu uso a distância D. Agora, como que eu posso relacionar a capacitância total desse sistema com essas duas capacitâncias? E é aqui que vem a grande questão. Gente, no fundo, eu tenho um capacitor aqui C1, na prática, né, o que eu tenho é um capacitor aqui C1, associado em paralelo com um outro capacitor de capacitância C2. Por quê? C1 aqui e C2 aqui. Por que eles estão em paralelo? Porque eles estão entre as mesmas placas. Se eles estão entre as mesmas placas, eles estão entre a mesma diferença de potencial. Então, eu posso olhar para esse capacitor resultante aqui como sendo uma associação desse capacitor C1, que tem um comprimento X, com o capacitor C2, que tem um comprimento L-X. E eles estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, a capacitância equivalente é simplesmente a soma dos dois. E aí eu posso escrever o seguinte: ε0 sobre D, 2A1 mais A2. Beleza? E esse raciocínio vai ser muito importante quando a gente discutir o caso do dielétrico também. Mas aí eu vou comentar com vocês o que acontece no próximo vídeo. Beleza? Bom, então a gente tem essa relação aqui. Show de bola. A gente pode... Vamos ver quem é A1 e quem é A2, né? Como as placas são quadradas, eu vou falar que o A1 ele é L, ele é XL, e o A2 ele é o A2 ele é ele vai ser L menos X vezes L. Tudo bem? Porque vai ser a largura dessas placas que está aí para dentro da tela vai ser L, então a área 1 vai ser X vezes L e a área 2 vai ser L menos X vezes L. Tá? E aí a gente substitui isso aqui, né? Vai ficar um negócio assim, olha, deixa eu abrir a conta aqui para gente. Esse termo aqui vai ficar 2xl mais L quadrado menos XL, que é igual a XL mais L quadrado. Aí eu vou pôr L em evidência e eu vou encontrar que a capacitância do sistema vai ser ε0 L sobre D X mais L. Então essa é a capacitância em função de X. Beleza? Bom, reparem que quando x igual a zero, ou seja, basicamente quando eu não tenho metal lá dentro, a capacitância dá ε0 L quadrado sobre D, né? Que é a capacitância, o L quadrado vira a área, é o ε0A sobre D que a gente conhece. Quando x igual a L sobre 2, isso aqui vai aparecer um fator, vai dar a mesma coisa, só que com fator 3 meios. E quando x igual a L, vai dar a mesma coisa com fator 2. Tudo bem? Então, se eu colocar o metal inteiro, o que eu faço é dobrar a capacitância. Se eu colocar o metal até a metade, eu aumento a capacitância em 50%. Tá? Então, reparem que quando eu coloco o metal lá dentro, ele faz uma coisa muito parecida do que o dielétrico, do que o dielétrico faz, né? Porque, no fundo, o que ele está fazendo é aumentar a capacitância do sistema. Né? E ele faz isso ao reduzir o campo em uma certa região. No caso do metal, ele faz isso reduzindo o campo a zero numa determinada região. O dielétrico não reduz a zero, porque o dielétrico não tem cargas livres, e o campo induzido pelo dielétrico vai ser bem menor do que o campo induzido pelo metal. Então, o campo induzido pelo dielétrico não é suficiente para anular o campo do metal, mas é suficiente para diminuir esse campo e aumentar a capacitância. Né? Então, é bem interessante essa discussão, né? Que o efeito, no fundo, é bem maior, só que no caso do metal esse efeito é mais amplificado ainda. Beleza? Show de bola. Agora, a gente resolveu o exercício 4.13. Vamos resolver agora o 4.14. Bom, ele quer a força que está atuando sobre esse bloco metálico. Gente, a força ela vai ser menos... Vou fazer de vermelho agora. A força ela vai ser menos a derivada da energia potencial com relação a x. E nesse caso, eu vou usar a expressão da energia potencial
Q ao quadrado, que é a carga armazenada nas placas, sobre 2C. Porque a carga armazenada nas placas é constante. Nesse caso, ele não falou que tem uma bateria ligada. Se tivesse a bateria ligada, eu usaria o meio de CV quadrado. Beleza? Tá? Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou usar a regra da cadeia, vai ficar Q quadrado sobre 2C quadrado vezes dC dx. Beleza? Por quê? Por que esse menos foi embora? Porque a derivada de 1 sobre C é menos 1 sobre C2. Aí esse menos com esse menos dá mais. E aí, como eu estou derivando com relação a x, eu primeiro derivo com relação a C e depois derivo C com relação a x. Regrinha da cadeia aqui. Tá? E aí, vamos lá. Vamos escrever tudo que a gente já tem. Vai ficar Q quadrado sobre 2 ε0 ao quadrado, L quadrado, x mais L ao quadrado, sobre D ao quadrado, vezes a derivada de C com relação a x é simplesmente ε0 L sobre D. Aí reparem que eu vou poder cortar todo mundo aqui com este cara e este cara. E aí eu vou encontrar a expressão final para força, que vai ser Q ao quadrado vezes D, dividido por 2 ε0 L x mais L elevado ao quadrado. Essa é a expressão da força. E essa força, como ela é positiva, ela aponta nessa direção aqui. Ela aponta para dentro do capacitor. Tá? Ou seja, a placa metálica ela é puxada para dentro do capacitor. Porque a situação vai ser mais estável quando o metal estiver todo dentro do capacitor, porque aí a capacitância vai ser maior. A capacitância sendo maior, a energia é menor. Né? Então, isso para voltar naquela discussão que a gente teve lá no começo. Se fosse a situação em que eu tivesse uma bateria presa no capacitor e a DDP fosse constante, eu teria que usar esta relação aqui, ó, tá? Aí reparem que quando eu fizer o V sendo constante, o menos du dx seria menos meio de V quadrado vezes dC dx. E aí reparem que isso aqui, o sinal de menos não ia ser cortado. E aí ia dar uma força no sentido contrário, negativa. O que é consistente, né? Porque a gente sabe que colocando o metal dentro, eu aumento a capacitância. Então eu estaria aumentando a energia potencial nesse caso. Então sempre lembrar que quando a carga é constante, eu uso esta relação aqui. E quando a DDP é constante, ou seja, quando o capacitor está ligado numa bateria, eu uso essa relação aqui. Nesse caso, ele não estava ligado a uma bateria, então a carga era constante, então eu usava esta relação aqui. E aí foi o que eu fiz e eu percebi que é uma força atrativa. Tá? Eu vou voltar nessa discussão no próximo exercício que eu vou fazer, que é um exercício extra, que vai envolver o dielétrico também. Tá? Então foi isso, gente. Até o próximo exercício.